plano de visitação virtual do Museu Imperial vai ter como objetivo realizar um tour virtual ao Museu Imperial e efetivar uma pesquisa sobre o museu a partir do fio condutor de conteúdos trabalhados em sala de aula. Então, a gente vai fazer uma interligação entre os conteúdos e as imagens expostas nesses conteúdos e ligar com o Museu Imperial, com suas exposições e com seus objetos que são expostos neste museu. O ponto de partida. A partir das análises feitas com base no tour virtual ao museu, investigaremos algumas exposições que servirão de base para trabalharmos em sala de aula. Então, nós vamos tanto expor, como nós também vamos investigar mais a fundo como eram aquelas roupas, por que daquelas coroas, entre outras coisas. No geral, o nosso plano de aula vai tratar como nós vamos fazer essa visitação ao museu, levar os alunos, interligar o conteúdo com as exposições do museu. Como vocês podem ver, no nosso plano de visitação tem algumas imagens que dá justamente para ser trabalhado em sala de aula. Então, nosso plano é basicamente esse, como nós devemos fazer essa ligação deste conteúdo do livro didático com o museu. Bom, o museu, como vocês já podem ter visto, escolhido foi o Museu Imperial. Esse museu tem tanto presencialmente como virtualmente. E caso vocês queiram acessar virtualmente, é um acesso fácil, é só digitar no Google Museu Imperial Virtual e apertar o primeiro link. Esse link estará disponível ao final do vídeo. Depois de acessar o link, ele irá para essa página, na qual você pode fazer um tour pelo museu, também saber mais informações, falar com os funcionários em caso de dúvidas e ter acesso também a outras informações sobre o museu, divisão técnica, entre outras coisas. Agora eu irei falar um pouco sobre o histórico e personagens, pois ele nos ajudará a compreender um pouco o conteúdo do livro didático. Nessa parte, histórico e personagem, ele vem contar um pouco sobre a história do museu e sua criação. Nele também traz dois personagens principais, que foi Dom Pedro I e, em sequência, Dom Pedro II. Em sua vinda para a direção de Minas Gerais na busca pela independência do Brasil, Dom Pedro I se encantou pela Mata Atlântica e se hospedou-se na fazenda de Padre Correia. Ele também se encantou-se pela essa fazenda e ele queria comprá-la. Mas o padre, ele não vendeu, então ele decidiu comprar outra fazenda, que foi a fazenda do Córrego Seco. Essa fazenda, mais à frente, foi deixada de herança para seu filho, Dom Pedro II. Dom Pedro II decidiu criar, então, um prédio neoclássico nela. Mas para ele criar esse prédio, ele teve que assinar um decreto. Ele assinou o decreto em 1843, que é a criação de uma petrópolis. Essa petrópolis, ela é uma criação de uma cidade pequena. Então, assim, para ele fazer esse prédio, ele teve que assinar esse decreto. A obra se iniciou em 1845 e foi concluída em 1862 e se tornou a residência de verão preferida de Dom Pedro II. Nessa parte também você irá saber um pouco mais sobre a história desse prédio, desse museu. E também aqui mais abaixo você vai encontrar a árvore genealógica da família imperial. Bom, o conteúdo curricular escolar que nós escolhemos foi deste livro, História das Cavernas ao Terceiro Milênio, de Patrícia Ramos e Miriam Bechol. Este livro ele vem falar um pouco sobre a história do Brasil, sobre Dom Pedro I e Dom Pedro II. Então, o museu ele tem a ligação total com este conteúdo, então decidimos realmente pegar um capítulo deste livro. E o capítulo que nós pegamos foi o governo de Dom Pedro II, e nós queremos associar as imagens que tem nele, como essa de Dom Pedro II, que tanto está em exposição no museu, como tem nas próprias paredes em quadros do Palácio Imperial. Então, assim, dá para a gente associar muito as imagens as imagens desse capítulo com as imagens que estão expostas no museu. E também outra associação é a estrutura do palácio. Essa é uma estrutura bem antiga, de prédios antigos. Então, no livro também retraz muitas estruturas, como essa daí que eu mostrei anteriormente e essa que está nessa página. Então, assim, dá pra gente fazer uma associação bem boa do museu com o conteúdo e com as imagens. O Museu Imperial vai dar essa possibilidade de fazermos uma visita virtual nas dependências do museu. Então, a partir daí, nós vamos navegar de forma bem interativa dentro do museu e vamos conhecermos sala da cozinha,
sala de gabinete. Então, isso vai possibilitar nós conhecermos de forma criativa, né, e bem, interagindo bem com esse momento histórico, que a partir de então nós vamos notarmos o imobiliário do museu, obras de artes pertencentes ao museu, e a partir de então nós vamos começar a interagir melhor com esse ambiente. Bem, a partir da opção da visita virtual, a qual nós vamos clicar nessa parte ambiente 360 graus, nós vamos entrar aqui na visita virtual. Essa visita virtual, nós temos algumas abas: cozinha, sala de música, sala de gabinete, a qual nós podemos clicar. Olha, eu vou clicar agora na cozinha e nós estamos direcionados na sala de jantar. Nós estamos fazendo um tour agora na sala de piano. Interessante. Nós estamos aqui nas dependências da sala de piano, como podemos notar. E vamos fazer um tour agora na sala de estado, uma das salas mais importantes do palácio, que era onde o imperador recebia visitantes ilustres. Na montagem do museu é importante ressaltar que ela recebe um dos 4 tronos de Dom Pedro II, que eram usados aí no Palácio de São Cristóvão. Então, o Palácio de Petrópolis, por ser a residência de veraneio da família, não possuía trono. Vou dar aqui o zoom. Importante também destacar essas teclas que o museu possibilita, mas nós podemos... Muito interessante. Vemos aí obras de artes. Essa é uma das salas mais importantes, pessoal, e muito linda. Outra parte que nos chamou bastante atenção foi essa parte do museu virtual, né? Atividades educativas e culturais. Aqui são as atividades que foram feitas com os alunos em visitas ao museu, né? E assim, chama bastante atenção. Como vocês podem ver que as pessoas vestidas como aquelas pessoas daquela época, outros alunos maiores. E assim, são dinâmicas bastante divertidas para fazer com que essas pessoas entendam um pouco a história, o contexto e se divirtam. Aqui você vê um pouco da classe social também, né? Aqui você vê um pouquinho da classe social. Uns que eram mais humildes, né?